Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast. Você sabe, nós estamos aqui numa série de gravações no Congresso da Ormiban, a Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, e o meu co-apresentador, o pastor Wellington Muniz, que é a ponte de contato aqui entre os nossos convidados. E nós temos aqui o André Daniel Reich. Estou aqui com o Atlas Ilustrado da Bíblia. Você vai saber muita coisa legal sobre esse material e sobre o que nós vamos conversar hoje, que tem a ver com aqueles mapinhas que aparecem na sua Bíblia. Mas antes da gente entrar no assunto, pastor Wellington, sua apresentação, já presente aqui, nosso amigo pastor André. Graças e paz a todos, bom demais estar junto novamente. E agora com um amigo muito, muito querido, aliás, o meu mestre por excelência, meu professor do mestrado, e André Daniel Reich, ele tem uma carreira muito interessante. Pensa naquele produto multiuso. Então ele é uma pessoa de muitas utilidades ministeriais. Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso, até antes de começar a pergunta, acho que é legal. Mas ele é doutor em teologia, tem formação na área de história e é um escritor com uma carreira brilhante. Tem aquela... Não é uma trindade, não. Trilogia. Trilogia. É uma trilogia. Mas o negócio é tão impactante que ele passou um pouquinho acima da trilogia. Que é Os Povos da Bíblia, né? Que é um material muito legal. Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia. Material que é obrigatório aí para quem está estudando a Bíblia, material acadêmico de muita alta qualidade, mas também material que você pode ter em casa e ler com muita tranquilidade, que vai abençoar a sua vida. André, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Se apresenta essa turma aí, sua câmera é aquela de lá. Aquela ali, então tá. Eu sou André Daniel Reich, casado com a Helena, pai do Lucas e do Daniel, que estão lá em Florianópolis. Sou gaúcho, né? Um gaúcho invasor da ilha, da magia agora. Faz 3 anos que eu moro lá, mas 20 anos de Porto Alegre e o resto todo de Rio Grande do Sul. Como tu disse, né? A minha área de formação original é o design. Então, eu sou designer, ilustrador, trabalhei nessa área, principalmente identidade visual, marcas, identidade corporativa, trabalhei com embalagem muitos anos também, e posicionamento de produtos e tal. Então, essa é a minha área profissional principal, assim, foi durante muitos anos. E depois eu fiz uma segunda faculdade, que foi de História, aí eu fiz porque eu achava legal, não para viver disso. Então, fiz a faculdade de História, licenciatura. E depois da História que eu emendei, então, mestrado e doutorado na área de Teologia. Daí. Então, foi Teologia com foco em História das Teologias e Religiões. Então, meu foco sempre foi mais histórico, né? Não sistemático, mas por isso que eu sou um teólogo bíblico, né? Então, não sou pastor, né? Eu sou professor de seminário, dou aula no Servo de Cristo, dei aula na pós-graduação da CBN também e algumas outras faculdades por aí. Dei aula também nas 3 faculdades dos luteranos. Não sei porque que eles gostam de mim lá. Eu sou um batista raiz, né? A vida inteira mesmo, de igreja batista e até hoje. E principalmente professor de escola bíblica dominical. Olha só, isso principalmente é forte. E que é muito legal acompanhar ele nas redes sociais, porque ele posta lá, lecionando, muito bom. E com uma alegria muito grande. E eles é um batista raiz, inclusive documentou muita coisa para a igreja, produziu material sobre a história. Pois é, então eu escrevi já livros de igrejas e de convenção, né? Então eu escrevi o livro dos 100 anos da Convenção Batista Pioneira, de onde eu venho, que são os alemães lá do sul. Também escrevi depois o livro da minha própria igreja, a primeira igreja batista em Ijuí. Também o livro da Igreja Batista Emanuel de Panambi, que é a igreja que meu pai é de onde veio. Todos os livros de 100 anos, né? Sim. No caso Emanuel, 110 anos. E depois eu também escrevi o livro dos 50 anos da Rádio Transmundial. A Rádio Transmundial também foi o outro livro de história, né? Então, a gente acaba produzindo, mas aí são livros por encomenda, né? Esses não são coisas que eu decidi da minha telha fazer, porque não é o tipo de livro que se venda em livraria e tal. Então, esses são encomendas que as igrejas me fazem, aí o contratado eu escrevo a história da igreja. Não, maravilha. Nesse Atlas, a gente consegue observar, então, a junção de todas essas formações. Isso. Né? Porque
o Atlas foi desenhado por ele, então o conhecimento histórico, teológico e de design tá tudo incluso aqui no Atlas, né? Ele junta tudo, até a dedicatória que eu fiz o Atlas aqui, eu coloco no início aqui, até vou ler ela. Dedico essa obra aos meus filhos, Lucas e Daniel. Esse Atlas é a união de tudo que papai gosta de fazer. Uau! Dá pra botar um fundo, desculpa, dá pra botar um fundo musical Nessa enquanto hora. ele tá lendo. Aí. Então, ele junta tudo mesmo, porque ele é um produto também de chão de igreja e de escola dominical, né? Então, eu sempre desenvolvi nas minhas aulas muitas tabelas cronológicas que facilitam a leitura, né? Genealogias de reis e tal, para entender melhor o texto. Então, era um material que eu sempre fui fazendo e disponibilizando para meus alunos. Assim, mandava PDF e tal, gráficos explicativos, né, que é a parte do designer, né? A gente precisa desenhar para entender. Sim. Então, por isso que para mim, vou desenhar para você entender não é um xingamento. É um processo cognitivo otimizado. Uau, muito bom. Então, vou desenhar para você entender, tá? Beleza, somos designer. Então, esses processos, assim, que é coisa de 30 anos, né, cara? Não é um negócio que eu comecei ontem. Fazer ele foi juntado nesse Atlas, que já é uma terceira edição, na verdade. Sim. Eu já publico o Atlas desde 2005. E nesse aqui eu refiz do zero, assim, inclusive os mapas, porque eu melhorei muito como ilustrador também, né? Então eu queria fazer um mapa com uma pegada mais Senhor dos Anéis, mais RPG, esse negócio de fantasia. Então eu desenhei os mapas bíblicos com essa pegada Senhor dos Anéis, né? Então tem esse ponto ainda meio nerd, digamos assim. Que Totalmente, claro. que Como é que ainda entra não existe designer que não seja nerd, Olha, né, cara? Então, rapaz, eu tô longe então, viu? É. Tem 2 designers aqui acompanhando a gente, ele falou assim, eu não sou designer mesmo, eu ainda faço arte. Não. Eu falo assim, você faz arte no Canva, você não é design. Não, Canvas. Não. Então esse era o grande desafio de conseguir fazer isso, né? E o Atlas, esse me deixou muito feliz. Porque a editora também, a Thomas Nelson, comprou tudo que eu pedi, né? Então, eu disse, cara, vamos imprimir isso num papel opaco, que eu quero essa sensação de coisa antiga. Não me mete couchê, que eu tenho pavor do couchê. Então eles toparam tudo. Então, folhinha amarelinha e tal, né? Tu abre e tem cheiro de coisa velha. Então ele foi tudo feito assim, foi muito legal. E o produto final é isso, né? Então, ele carrega junto essa paixão pela história, pelo desenho e mostrar visualmente aquilo que a gente está lendo na Bíblia. Então, o meu objetivo todo é o quê? É que com o Atlas as pessoas se tornem melhores leitoras da Bíblia. Essa é a função. Pessoal, vocês precisam comprar uma peça dessa, porque da forma como ele falou, isso aqui é um produto que foi feito em larga escala. Mas isso aqui cheira a coisa artesanal. A sensação que eu tive agora é de que parece que foi feito 1 a 1. Não, de fato... É edição de colecionador, você tem que ter isso aqui. E de fato, até o sensorial da capa é bom, Mostra todo pra ele câmera é aí. bom. Tudo é legal. Ele Foi aplicado tem o hot stamping, né? Isso. E foi aplicado um touch nele aqui, que dá uma pegadinha meio aveludada assim na capa. 5% da nossa audiência entendeu isso aí que você falou. Então tem... E o papel também amareladinho, É essa coisa mais opaca aqui, envelhecida, ficou legal. Quando eu falei 5% da audiência, eu não estava querendo menosprezar, não. Eu me incluo nela, tá? Bom, feita toda essa apresentação, agora a gente vai entrar no tema aqui, né? Talvez alguns pensem assim, né? Poxa, como é que esse mapa aqui na minha Bíblia pode ajudar? Como é que o Atlas Ilustrado da Bíblia do André pode me ajudar? Qual a importância, André, essa compreensão geográfica dos mapas para a gente poder entender o texto bíblico? Então, a história bíblica ela preza por ser uma história encarnada na realidade. Ele tá partindo do pressuposto de que Deus invadiu a história e está salvando o povo neste mundo. Então, as descrições que a Bíblia apresenta, elas sempre são importantes porque elas não são incluídas na narrativa à toa. Ela está por um motivo lá. Então, expressões assim, do tipo, subiu a Jerusalém. Por que ele subiu a Jerusalém? Às vezes ele está vindo de Cesareia, que fica no nível do mar, e está indo a Jerusalém, que fica a 800 metros acima do nível do mar. Numa faixa estreita aí que dá, 50 quilômetros. Então, é subir mesmo. Vai subindo, né? Vai de Jerusalém a Belém. Cara, é uma região extremamente montanhosa e Belém é muito acidentado. Então, aí você olha esses territórios, né, e vai vendo, nossa, mãe, olha o sofrimento que foi para uma mulher grávida vir lá da Galileia até Belém.
né? Então, essas coisas vão dando uma riqueza na leitura do texto, né? E essa função geográfica, ela nos ajuda também a entender, às vezes, as coisas que estão por trás, no sentido de uma geografia histórica, por exemplo. Quando Jesus vai da Judéia, do sul, em direção à Galileia, e aí diz, eu preciso passar por Samaria, para encontrar lá em João 4 a mulher samaritana, a gente tem que se perguntar o que quer dizer se eu devo passar por lá. Porque não é um caminho natural. As pessoas, claro, é caminho se você olha na geografia, mas você, sabendo da história bíblica, você sabe que o judeu desvia dessa região, não gosta de passar por ali, porque tem os samaritanos e geralmente eles preferem ir costeando o Rio Jordão, que é a região mais baixa, e vai chegando até o Mar da Galileia e entra para a Galileia. Aí quando olha isso, por que ele diz que precisa? Aí você vê que tem um sentido teológico ali. Não, eu preciso passar porque eu tenho que encontrar essa mulher. Então envolve outras coisas que estão subjacentes ao texto, né? E o fato de estar naquele lugar, aí eu te digo, ela está em Sicar. Aí você, sabendo que Sicar é a Siquém do Antigo Testamento, olha aí, já muda a figura. Opa, peraí. Aí tem outra tônica, porque Siquém é muito importante na história do antigo Israel Norte. É o lugar em que Deus prometeu a terra para Abraão. É o lugar em que Josué juntou todo mundo para fazer a celebração de que, olha, Deus nos deu a terra, cumpriu a sua promessa a Abraão. É o lugar em que o pessoal se encontra depois do cisma dos reinos e decide se separar, né? Engraçado, ele não acontece em Jerusalém, que era a capital, acontece em Siquém. Por quê? Porque é o centro nacional de todas as tribos. O centro nacional não é Jerusalém, é Siquém. Então, quando está lá, e aí vem a conversa de Jesus com a mulher, e a mulher levanta uma questão que é uma questão fundamental nessa discussão, inclusive geográfica. Onde é o lugar certo de adorar? É aqui onde Abraão adorava, Jacó adorava, Josué adorava, ou é Jerusalém onde Davi adorava? Ou seja, a pergunta dela é muito interessante. Ela está dizendo, quem é maior? Abraão ou Davi? Essa é a pergunta dela, e que é uma baita pergunta. E eles tinham esse problema, ela não estava tolerando o pessoal do sul. Porque é samaritana, tá lá, e o pessoal do sul não tolera ela, porque é do sul. Então são fenômenos históricos e geográficos que fazem o pano de fundo, que dão clareza para esse texto. Então a gente sabendo disso tudo, visualizando em mapas, sabendo na história do que aconteceu nesses anos todos, antes, o texto bíblico ganha uma outra riqueza, muito mais profunda. Não, perfeito. Perfeito. Essa questão agora aí de Siquém, Sicar, é extraordinário. Agora, como uma pessoa, vamos dizer assim, não tenho toda essa bagagem teológica, não tenho esse conhecimento, digamos assim, histórico e tal, como eu consigo, de repente, me situar? Deixa eu tentar entrar no assunto especificamente aqui, questão dos templos, né? Então, hoje uma coisa que eu ouço muito, o Israel está esperando a construção do terceiro templo, mas só na minha primeira, só no meu raciocínio inicial aqui, eu lembro do templo inicial de Salomão, aí depois vem Zorobabel e de Herodes. O que a galera tá falando do terceiro templo? Então. Eu vejo três só nessa minha primeira reflexão. Aí o pessoal vê lá o templo de Herodes, o templo de Zorobabel. Não, aí que tá. É que o Herodes não faz um novo templo, é uma continuidade. Tá. Então não teve nenhuma destruição de templo entre esse de Zorobabel e o de Herodes. Herodes faz uma grande ampliação em cima de uma estrutura original. Provavelmente ele desmontou partes velhas, fez lá, mas é que não é um processo de destruição de uma conquista, é uma reforma e uma grande ampliação que o Herodes faz. Por isso que toda a história de Zorobabel até Herodes é a era do segundo templo. Tá. Então é isso que acontece ali. Não é que nem o primeiro templo que é destruído numa guerra. E o segundo templo é destruído numa guerra também, que é a guerra com os romanos em 70. Então esses são os dois templos de Jerusalém. Entendi. Agora, a Bíblia tem outros templos ali, além do de Jerusalém. Isso eu apresento no Atlas. Eu não conheço nenhum Atlas que tenha os templos de Israel, como eu apresentei aqui. Porque você tem ainda, na narrativa bíblica, você tem o templo de Betel e o templo de Dan, no norte, separado. Só que provavelmente tinha templo em Samaria, porque aparecem referências ali em Oséias. Você tem um templo em Astarote, que é lá do outro lado do Rio Jordão, que é da época do Israel Norte, que a arqueologia encontrou e corresponde à época dos reis.
Aí você tem um templo em Arad, no sul de Judá, na época dos reis, um templo de verdade, com uma estátua de Yahvé lá dentro, com tudo. Você tem outro templo em Berseba. Sim. Você tem, então, você tem uma proliferação de templos da época do judaísmo dedicados a Yahvé. Esse que é o curioso. Então, essas coisas são um apoio importante para a gente até entender do que os profetas estão falando, afinal de contas, quando eles falam de idolatria, de desobedecer os mandamentos e tal. A arqueologia está mostrando. Perfeito. André, você falou aí dentro desse... É praticamente uma pós-graduação em história aqui sobre os templos, e tem muita coisa disso aqui que o crente médio, o cristão médio, o leitor médio da Bíblia passa e nem está aí, fora que não tem o conhecimento da história. Mas se nós tínhamos, né, nesse contexto aí, que você está dando uma aula, vários templos, eles funcionavam de forma similar ou eram muito divergentes? Não dá para saber exatamente, né? O que você percebe, por exemplo, a arqueologia encontra nesses lugares resquícios de sacrifícios. E é o tipo de animal o mesmo de Jerusalém. E com sacrifício esses templos. Né? Então é o mesmo tipo de animal de Jerusalém. Por exemplo, não encontra osso de porco, porque não se sacrifica porco na tradição judaica. Na grega, sim. Né? Então existiam até sistemas sacrificiais e tudo mais. Então, quando você vai vendo a insistência do texto bíblico dizendo só pode haver um lugar de culto, é interessante, a gente não para pensar assim, por que eles têm que ficar insistindo tanto nisso que só pode haver um? Sim. Agora lembrou o Highlander, né? Só pode haver um. Os nerds de sacar. Então, mas eles são nerds jovens, eles não pegaram esses filmes. Eu lá. Não sou nerd, mas é da minha época. É da tua época, né? E tá saindo uma refilmagem com o... Não é Christopher Lambert, não. Não, agora vai ser com o Super-Homem lá. É mesmo? O Cavill. Rapaz, eu tô me sentindo tão sozinho nesse bate-papo. Tá, mas voltando lá o tempo, só pode haver... Tá bom o assunto aqui também. Mas por que Volta pra eles dois que eu fiquei fora. Por que só pode ser só pode haver um templo? Porque tem vários. Então, quando a arqueologia mostra outros templos além de Jerusalém, ela não está desacreditando a Bíblia. Ela está dizendo, olha, os caras falam tanto nisso porque tinha outros. Entende? Foi encontrado há pouco tempo, 10 anos atrás, um templo da época de Salomão que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. A 3 quilômetros. E com o mesmo tipo de estrutura do templo de Jerusalém. Ou seja, interessante porque a gente não está falando de sinagoga. E que ficou em atividade até por volta do ano 500. Então, foi destruído Jerusalém, mas tem outro templo ali do lado de judeus e funcionando. Quando você vai na arqueologia do exterior, você vai no Egito, por exemplo. No Egito teve 2 templos de judeus com sacrifícios. Templos a Yahvé. A diferença documentados. A diferença do templo para a sinagoga é que na sinagoga não tinha sacrifício. Então, você tá falando tô falando de templos, não de sinagoga. Entendi. Sinagoga não tem sacrifício. Não, é porque até então... Sinagoga é depois. Então, porque até então a gente só entende isso. Claro. O templo foi destruído, ficou sinagoga, mas você está falando de templos não, que tinham até templo sacrifício. com sacerdócio. Lá o próprio caso de... lá no norte em Israel, na época do exílio, é construído um templo lá também. Né, que é o templo dos samaritanos. Esse que a mulher samaritana fala, ela está exatamente no lugar desse templo. Né? Então, o poço ficava perto do templo. Do ladinho, porque ficava no monte, era o Ebal e o Gerizim, o templo de Gerizim dos samaritanos. Mas esse templo já tinha sido destruído nessa época. Não, né? o templo foi destruído pelos Macabeus em 132 a.C. Peraí. Eu sei que você com quer sacrifícios. Cara, até hoje os samaritanos fazem sacrifício no Gerizim. Não, de animais lá do templo de Gerizim. É porque no texto bíblico ela fala assim, onde nós devemos adorar? É porque, agora não estou lembrado do texto. Ela está falando disso. É em Gerizim aqui ou é lá em Jerusalém? Então, mas na minha cabeça quando falava assim, no templo em Jerusalém ou no monte Gerizim. Então ela não tá falando que só tinha ruínas, né? Os Macabeus acabaram com tudo, mas eles continuaram nas ruínas fazendo sacrifícios. O culto era feito nas ruínas. Como fazem até hoje. Entendi. Tem samaritano até hoje. Na época da reconstrução do templo em Jerusalém, na volta do cativeiro, também houve uma tentativa de construção ou é esse templo? Não, esse da volta é o que é construído em Jerusalém. E provavelmente o que acontece? Porque quando você vê a narrativa de Esdras, teve a galera do norte que quis vir ajudar. Era essa a questão. Eles vêm, queremos ajudar o templo. Não, vocês não têm parte com a gente, vão embora daqui. Sim. São expulsos. E aí começam os problemas
né, do norte com o sul, ali dos samaritanos, e os samaritanos aí fazem o quê? Constroem o templo deles lá porque foram rejeitados em Judá. Mas já tinha problema desde a época da dispersão aí, não tinha? Não, A questão da miscigenação? Muito antes. O problema já tem desde a divisão dos reinos norte e sul. Roubou o Jeroboão lá. Já desde essa época. Aham. Isso aí é o ano... Isso aí é 900 tá. por volta do ano 930. Sim. Então acontece essa divisão lá, aí depois a miscigenação, na época da dispersão ali, acentua isso, aí você está colocando mais um capítulo... Exato. Mas uma treta histórica, porque eles que quiseram ajudar e não, vocês não têm parte com a gente, eles subiram, tá, então fazer o nosso. E o que os judeus do sul fizeram? Depois vão e destroem o templo. Quer dizer, além de não deixar você participar do teu templo, vai e destrói o dele. Então, assim, ó, cara, o samaritano, ele também sofre horrores na mão dessa comunidade dos judaítas do sul, né? Então, por quê? Porque eles que se tornam o império, o reino regional com os macabeus depois, né? A própria expansão dos macabeus, eles foram convertendo a marra muita gente, né? Então, eles converteram a marra no sul, os edomitas, que aí entra a turma do Herodes, eles convertem a marra os itureus no norte, os galileus, e assim vai. Aí chega Jesus e conversa com a mulher samaritana, quebra essa parábola. Ele diz o seguinte: traz uma parábola falando, essa pergunta prescreveu, de bom. não tem mais lugar para adorar. E agora, isso tudo a gente está aprendendo aqui nesse podcast, que é uma aula, mas esse conhecimento está disponível em materiais como esse. Sim. Isso está desenvolvido aqui. Mas parece que a nossa cultura, a cultura cristã nossa, até um pouco arcaica, não busca esse conhecimento. E ele está disponível aí. É que às vezes acontece, é que tem o seguinte, né, cara? Tem uma questão que é uma cultura visual, né? E como designer a gente sabe. Você vai construindo as coisas visualmente e você se acostuma vendo uma coisa, ela se torna uma realidade. Então você tem nas tuas Bíblias, por exemplo, o teu imaginário é construído em cima disso. Nas Bíblias você vê os mapas das tribos de Israel de Josué. Todas as Bíblias têm um mapa das tribos. Qual é o grande problema do mapa das tribos? Ele constrói em você um imaginário das tribos como estados de uma federação. É como se, aqui Judá é o Rio Grande do Sul. Lá no norte de Issacar é como o Amazonas. Então, tu imagina como se fossem estados de uma federação. Me identifiquei completamente. Mas o mapa das tribos de Josué é absolutamente ficcional. Ele não existe. Por quê? Porque toda a descrição que aparece em Josué é de uma promessa. Ele não é de uma existência. Meu Deus. Então Josué escreve, essa parte compete a tal tribo e tal e tal. Aí termina o livro... Tá caindo toda a espiritualidade dele. Então, aí o que acontece? Aí termina o livro, termina dizendo o quê? Falta muita terra para construir, para conquistar. Cada tribo agora vá e conquiste o território que Deus lhe prometeu, que está lá no mapinha. Tá? Aí como é que mapinha agora vai ter que... Daí como é que começa Juízes? Juízes começa dizendo o seguinte: a tribo tal foi expulsa para as montanhas. A tribo tal tomou pau desses aqui e fugiu para não sei o quê. A tribo não expulsou os moradores, etc. Então Juízes começa a dizer que tudo que Josué falou que vocês iriam conquistar se lutassem e permanecessem fiéis a Deus, diz assim, deu tudo errado. Nós não conquistamos nada, fomos expulsos para as montanhas. Então o texto, o mapa de Josué é de uma promessa que não se efetiva. Por quê? Porque era uma promessa condicional. Quer dizer, vocês vão ter a terra se forem corajosos e se santificarem. Juízes começam dizendo, não fizeram nada disso, foram expulsos para as montanhas. Aí é uma planta de uma igreja que não foi construída. Exato. Aí o que acontece? Aí o que eu botei no Atlas? Pela arqueologia a gente sabe onde estão os assentamentos israelitas no período dos Juízes. Isso tem, sabe-se onde está mapeado. Então eu coloquei um mapa do período de Juízes, onde estão esses assentamentos. Então você tem lá em Josué algo novo, então, o mapa da promessa. E aí eu digo, isso é promessa que não acontece. Aí depois em Juízes tem o mapa da realidade do povo habitando em Canaã. Claro, depois, quando é que vai acontecer de fato essa conquista de território todo? É a época de Davi. Né? Começa ali com Saul e conclui-se com Davi. Davi é que de fato vai ter a conquista desse território, mas não na época dos Juízes. Olha que legal. Só quero fazer um adendo. Eu fiz 1 ano e meio de curso de História lá na Macapá. A minha expectativa era, eu vou aprender essas coisas aqui.
Mas aí não foi isso, eu tava aprendendo a história do Amapá. É muito boa. Do Amapá é boa Mas a minha também. expectativa não era essa. Mas assim, extraordinário essa visão, acho que acerca da divisão das terras. Porque eu tinha uma percepção, assim, mas muito pontual quando eu vi lá da questão do Caleb, a promessa e tudo. Mas me parecia, até então, que aquilo ali era foi uma terra que não foi conquistada. Na realidade, era praticamente tudo. A maioria. O Josué descreve, na verdade, 3 batalhas. Ah, tá. Aliás, 3 destruições de cidades e 2 grandes batalhas. É isso que o Josué descreve. Mas na realidade é bem mais amplo aí o espectro, né? Você tá colocando aí a sua questão, mas dentro do seminário, normalmente, hoje nem trabalha muito geografia bíblica, por exemplo, algumas questões que a gente tinha lá no passado, hoje não trabalho mais com tanto foco. Mas a gente desconhecia, eu também, esse conteúdo. E até materiais estão disponíveis para a gente. Em língua portuguesa, com certeza não tem nada similar a isso aqui, o próximo disso aqui. E eu também não encontrei ainda, em outro idioma, um material elaborado que sintetize tanto conhecimento robusto, né? Isso aqui é um material para nós, por exemplo, no Esteban, nós vamos usar isso aqui na nossa... Aproxima mais um pouquinho, porque a ficou longe, não ficou? Pouquinho. Aí, tá. Nós vamos usar bastante isso aqui, por quê? Porque é um conhecimento rico. Se a gente não der o valor adequado, fica assim. A questão, por exemplo, André, a gente falou das tribos, né, as 12 tribos. Existe alguma base aí para dizer que não foi necessariamente só 12? Tá, cara, aí que tá, né? O 12 ele é um número simbólico, né? E a gente tem que sempre cuidar com essa coisa dos números na Bíblia. Porque quando você pega a lista das tribos, você já contou? Eu não... Já contou elas, ao invés de... Não, falaram que é 12, eu acredito que é 12. Quantas tribos? A minha dificuldade é com os discípulos lá, que tem 12, aparece o nome de 14. Quantas tribos? São 13? 13? Levi não ganha herança, não ganha território, porque a tribo sacerdotal que sai da conta são 12. Aí quando você vai ver o número de territórios, também não é 12, porque tem Manassés dividido em 2 pedaços, tem Dan saiu daqui, foi pro norte, porque deu errado, porque Dan ganhou o território do lado dos filisteus, aí toma um pau dos filisteus, não tem como ganhar deles, ele vai pro norte, vai pra Dan, conquista lá o território de Laís e fica lá no norte. E aí então você vai vendo essa coisa que o 12 é muito mais um símbolo de um número assim, que não significa necessariamente uma soma matemática das coisas. Às vezes eles falam, tribo de Gileade, sabe? Que tribo de Gileade? É um território, sabe? É um território que fica do lado de lá do Jordão. Então, e aí quando você vai para as listas de tribos, por exemplo, quando o Cântico de Débora, ela não cita as tribos do sul, ela só fala as do norte, que não participaram. Aí vai para as listas de tribo e ela não bate também com os 12 filhos de Jacó. Porque tem os 12 filhos, só que José não tem tribo, José virou 2 tribos. Sim. Aí vai pro Apocalipse, quando tem as 12 tribos descritas lá, não tem Dan e entra José. E o que aconteceu? Que loucura foi essa? Tiraram o Dan. Porque entra Levi. Porque entra Levi. Então eles tiram Dan e botam Levi, porque tem que ser o número 12. Mas tem que tirar uma tribo para ser 12, porque não pode deixar de ter Levi nas portas de Jerusalém. Como é que tu vai deixar Levi de fora? Não pode. Então tira Dan, que é uma tribo com problemas, que tem outro templo lá, né? Então tira Dan, mas fechou o número 12. Beleza. Porque importa, sabe o que é? É o símbolo, não é a matemática da coisa. E eles são extremamente ligados a essa simbologia e respeitam ela. E a gente não compreende muitas vezes. Aí você pega, lá vem o Apocalipse, aí o grande mal é tu pegar e traduzir as medidas do Apocalipse. Porque ele fala, mede 144 côvados. Aí o cara faz o quê? Ele pega o côvado, que é quase meio metro, assim, 47 centímetros, por aí, calcula. E o que acontece quando calcula? Ele perde os 144, que é o que importa, que é 12 vezes 12. E aí? Essa é a questão. Aí tu perde o símbolo da coisa. Vira uma medida, não é a medida que importa, não é o côvado, é o número. É 12 mil estádios. Cara, é o 12 vezes 1000 que importa. Não é saber que o estádio tem 3 quilômetros e pouco. Então... E aí eu faço a conversão para saber qual é a distância. A distância não importa. Não, peraí, que agora... Importa o número. Não, mas isso é extraordinário. Bugou. Não, isso é extraordinário, porque às vezes a gente quer... Não, vamos pegar... Lá naquela época era côvados, agora que é metros. E isso influencia na tradução bíblica, inclusive, né? Porque a gente vai converter para cá o volume de água, dependendo se for. A questão da metragem. Então a questão toda é o número.
Então, Às vezes se até fosse 12 tem, côvados lá, a melhor tradução Claro. seria 12 metros aqui, embora... Não, mas não é nem questão disso aí, cara. Não bota o método, deixa o côvado, entendeu? Não Deixa precisa o do côvado. método. Não, eu tô falando, Bota numa notinha eu de tô falando se a gente rodapé. tivesse que fazer uma escolha, digamos Sim. assim, Claro, ao entendo, invés entendo. de aumentar a metragem, preserva entendo. o 12. Né? Nesses casos, então, o que acontece? Tem casos, sim, que você, claro, aí importa mesmo a distância. Quer dizer, ele andou tantos, Nesse caso, tá. né? Certo. Tanta espaço, Mas, tantos tipo, dias de mas, tipo, o caminhada tamanho para não do sei o quê. templo, mas- Que aí o que importa é descobrir assim, isso foi cansativo ou não. Aham. Aí sim vale o sentido. Mas dentro de textos altamente simbólicos como Apocalipse, tá. cara, não importa Entendi. a medida. Mas digamos assim, o tamanho do templo, do tabernáculo, isso tem muita simbologia. Aí também. claro que tem simbologia. Sim, sim. Também tem, né? Então a questão toda. Essas coisas, quando aparece 40, aparece 12, aparece 10, aparece 7, pô, abre o olho, cara. Abre o olho, que são números carregados. O 3 também tem muito simbolismo? 3 também. 3 também. Então, né, o cara descreve a Nova Jerusalém, até me perguntaram isso, ela tem o formato de um cubo. As muralhas da cidade é um cubo. E pela dimensão, tu olha assim, cara, não dá pra morar num troço desse. Uma cidade que tem uma muralha que vira um cubo, não dá pra morar. Entendi. Né? É um negócio surreal. Mas por que é um cubo? Porque ela está falando que essa cidade é a presença de Deus entre os homens. Aí você vai olhar as medidas do Templo de Salomão, é um cubo o Santo dos Santos. E o próprio tabernáculo é um cubo. Então aí você tem o lugar do Santo dos Santos, que tem essa formada perfeito matematicamente de um cubo, é a presença de Deus. Então se a cidade é um cubo, é porque tem a presença de Deus. Não é porque ela tem esse formato. Cara, sinceramente, eu vou dizer assim, eu ouço no podcast, mas eu não fico com essa sensação de falta já que eu tô aqui, não. Acho que é porque lá quem tá fazendo as perguntas é o Bibo, lá no BTcast, então eu fico aqui só, interessante, mas agora aqui, como é a gente que faz as perguntas, ou seja, são os nossos anseios, né? Pode perguntar, eu vou beber mais água aqui. Não, na verdade, você tá falando tanto de cubo que eu tava pensando já nos Transformers. Já tava já no outro pé aqui. Mas Os Transformers eu sei do que você tá o falando. Transformers já tá Já me ambiento mais. Só não fala o nome dele. Mas você vê, a gente tá falando muito mais do que Atlas, muito mais do que geografia. É um tipo de conhecimento que é necessário. Senão a gente começa a teologizar coisas completamente fora do contexto real, do contexto histórico. E hoje muito aquilo que a gente conversou em outros momentos é o que eu entendo daquilo ali. O que você entende às vezes não é relevante. E muitas vezes não é mesmo relevante. É o que significa. Por isso talvez André se esmerou tanto na teologia bíblica. Ele aproxima muito mais dessa realidade. Né? Só fazendo parênteses, a teologia bíblica, né, eu gosto muito dela. Todo historiador vai para a teologia bíblica, né, não adianta. A sistemática ela é importante, é importante. Né, ela é importante para quê? Para eu saber o que eu tenho que acreditar. Para isso é importante. Então, a sistemática vai me dizer, Deus criou o mundo do nada. Perfeito, é isso aí. É o que eu assino embaixo e a maneira como a gente crê. Porque onde é que você vê a referência sistemática? O Novo Testamento fala disso. Agora, quando você vai para ler o Gênesis, capítulo 1, não tem uma criação do nada ali. Tem um caos que Deus organiza. Então ele está em outro rio cultural e está descrevendo esse negócio. Então o teólogo bíblico é importante para ele ver esse texto ali no momento e vendo ele está discutindo com o quê? Ele está discutindo com toda uma percepção da antiguidade que entende este mundo originado de uma guerra dos deuses dentro com o caos, expulsando o caos e controlando o mundo. Então, quando a Bíblia apresenta isso lá no Gênesis, ela vai mostrar que o Deus de Israel é diferente. Tem o caos, que ele expulsou e deu ordem, mas ele faz isso apenas falando. Não há uma luta cósmica. Ele apenas fala, águas para cá, terra para lá. E acontece. Então, ele é o Senhor absoluto dessa criação, que apenas pela emissão da palavra tudo obedece. A partir de que versículo a gente vê o caos? Porque tá lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir do versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso é basicamente uma descrição mesopotâmica de como era a massa do universo antes da criação. Que arqueologicamente falando, esse ambiente se situaria em que momento? Mesopotâmia, desde o século 2000 a.C., 3000 a.C., já tem essa referência. Então, ele está nesse âmbito de discussão. Né? E mais outra coisa, quando ele separa a própria haja luz
no primeiro dia do Sol, Lua e as estrelas no quarto, ele está afirmando o seguinte, ó. Vocês que adoram Sol, Lua e estrelas como criadores do mundo, Shamash, Ishtar, né, que é o planeta Vênus, Sin, que é o deus Lua, etc. Vocês que estão adorando esses aqui como deuses, na verdade não são deuses. Eles são apenas funcionários de Deus que estão cuidando dos céus. Vocês estão adorando a criação e não o Criador. É isso que é uma mensagem ali. Então não é uma questão assim. Inclusive ele diz, olha, a luz nem sequer vem deles. A luz vem de uma criação de Deus que está separada deles. Eles são os funcionários que cuidam do ambiente, do espaço onde estão a luz e as trevas. Então ele não está tratando nem de uma explicação material da coisa, mas ele está dizendo, olha, a funcionalidade do universo está aqui. E vocês estão adorando os funcionários e não o Criador. E só para você falar, e o que Paulo depois vai falar para os romanos, olha, tudo isso se percebeu desde o início. Ele fala isso no início de Romanos, exatamente isso. Vocês estão adorando as coisas criadas como se Deus fossem. Perfeito. Né? Então, esse é o cerne da discussão. Então, onde é que eu quero entrar na minha pergunta aqui agora? Você fica à vontade para... Estamos falando de um doutor. Não, mas é que doutor, tu é doutor numa área muito específica. Não, mas isso vai embasar o que eu vou perguntar. Eu não posso dar receita, entendeu? Não, isso vai embasar o que eu vou perguntar. Por que eu tô querendo dizer isso? A partir do que você falou, da preocupação do autor de Gênesis ali, nessa ambientação e tal, a preocupação dele. E como arqueólogo, é válida essa discussão tão literal de se o mundo foi criado em 6 dias literais, ou se aquilo foi em eras, ou se a preocupação do autor não é nem essa? Cara, assim, o autor não está nem aí para esse assunto. É por isso que eu estou falando, estamos aqui com um doutor. O autor não está nem aí para esse assunto. Eu não vou entrar no mérito se é ou não, isso pouco importa porque ele não está discutindo isso. Entendi. Então, nós é que estamos. Ele não está discutindo isso. Né? Então, a preocupação de todo o texto bíblico é essencialmente teológica. Essa é a grande discussão da Bíblia, tá? Então pessoalmente eu gosto muito do Jacques Ellul. Esse dia eu estava lendo um livro dele, mais um livro dele, né? Já é um filósofo francês, já falecido, acho que deve ter acho que ele faleceu no final dos anos 90 ou antes até. Então e nos livros ele diz o seguinte, que essa resposta literalista é o sono dos fundamentalistas, que você deita a sua cabeça no travesseiro da preguiça do literalismo. Então diz exatamente isso aí. Quer dizer, você, não, é literal o bagulho, 24 horas é 24 horas, então eu deito minha cabeça aqui e paro de pensar e paro de resolver problema. Então é o travesseiro de um preguiçoso. Entendi. Então é isso. Então... Claro, ele pode falar isso porque ele era um gênio, né? Mas a gente replica um pedacinho, né? Mas é importante a gente trazer essa reflexão, porque assim, eu estou falando de discussão de graduação em curso de teologia. Foi literal, não foi? O texto bíblico está dizendo isso. Agora, assim, quando você tem um arqueólogo, alguém que juntou... eu não sou arqueólogo, tá? Nunca fui cavar buraco. Perdão, historiador. Quando você junta um historiador, é porque aí vem o Atlas, né? Quando você junta historiador com a teologia, esse trabalho magnífico que você faz e o conhecimento amplo da cultura que você tem, o seu ponto de vista nos traz uma percepção muito profunda sobre isso. Até assim, pra gente discutir o que realmente a gente fala tanto da ortodoxia, da interpretação correta do texto, e às vezes a gente fica colocando perguntas que o texto que não estão sendo feitas. Claro. Então a gente fica discutindo se foi literal, se não foi, isso vira debates grandiosos e tal. E como você está trazendo assim, a pergunta não é nem essa, a preocupação do texto não é nem essa. A gente quer ser fiel ao texto, a gente precisa ser fiel nas perguntas que nós também fazemos ao texto. Pra vocês terem uma ideia sobre esse texto, assim, a gente, é coisa de agora. Não é de agora, cara. O Santo Agostinho, no comentário ao Gênesis, ele diz, olha, o texto do Gênesis, ele está falando desse início aí, é um texto difícil, complicado de entender literalmente, e que suscita muita discussão e tal. Cara, Agostinho é século IV. A gente vem quer cravar o que o texto está dizendo. Aí ele diz assim, ó, nós devemos tomar muito cuidado nessas horas para não tomar conclusões precipitadas e não fazer com que as nossas opiniões acabem sendo a verdade de Deus, enquanto a verdade de Deus é outra coisa, está na palavra. Deixa eu só fechar essa questão assim, para o pessoal que está nos ouvindo, né? Uma das coisas que ele falou, teologia sistemática, que é muito importante, mas ele se debruça mais sobre essa questão da teologia bíblica. E uma coisa que a gente aprende muito nessa questão hermenêutica e tudo é, toda vez que a gente vai ler um texto, não deixar que a nossa cosmovisão, né, as nossas
ideias venham influenciar, mas você ir tentar o máximo, né, é impossível fazer, mas tentar o máximo possível e sem conceitos pré-concebidos para aquele texto, né? E isso que você traz é muito importante. Se Agostinho falou isso, né, sobre o Gênesis, não é essa discussão nova, não, a partir das novas descobertas. Nós estamos falando de uma coisa que há bastante tempo é discutida, né? Não só isso, né? Mas esse acaba sendo um ponto chatinho que estão sempre voltando e eu, sinceramente, eu nem penso nesses bagulhos, cara. Isso aí não tira meu sono, não tô nem aí. Mas assim, eu acho que a resposta que você trouxe é extraordinária. Por exemplo, eu particularmente não tinha pensado dessa forma ainda. Ó, a questão da ideia aqui do luminar maior, da noite e do dia, na realidade está dando um recado de que isso aqui, ó, não devem ser adorados, é uma preocupação da questão da mesma. O próprio Shabá, né? Quando surge a lei do Shabá, cara, tem que pensar no seguinte, cara, tu tá dentro de que contexto, sabe? Cara, eles estão dentro do Egito. E dentro de uma sociedade da antiguidade que não existe dia de descanso. Não existe. O conceito do dia de descanso não existe na antiguidade. Ele tem os dias nefastos, que tu não pode fazer uma coisa porque pode dar uma praga. Então, lá o caso dos mesopotâmicos, cada 14 dias tu tem que parar porque pode dar uma zebra qualquer. Aí eles faziam os rituais, as coisas assim. Os romanos paravam a cada 9 dias para fazer um dia de comércio. Não era um dia de descanso. A ideia do descanso é um troço que cai de paraquedas na história da humanidade por meio da Bíblia. Então, por isso que... E outra, é 7, né? É o número 7. Número 7, cara, o 7º dia de descanso, é curioso porque ele não tem sincronia nenhuma com nenhum aspecto da natureza. Zero sincronia. Ele poderia ser vinculado à fase da Lua, por exemplo. Mas não está vinculado à fase da Lua. Podia estar a questão do Sol, né, as voltas que ele dá na Terra, porque sabe que a Terra está fixa. Então, tu podia ser o número de voltas que a Terra dá no Sol, né, o ano. Mas não, o ano, na verdade o ano não bate nem com o lunar, né? Sim. E aí vem o da semana que não bate com a natureza, ou seja, ele vem de fora da natureza. Rapaz, e aí você vincula esse 7º dia. E aí, dentro de uma sociedade como a egípcia, em que eles apenas trabalham o tempo todo, né? Tem até um historiador, o Brodel, ele fala isso num livro dele, maravilhoso, assim. Ele diz assim, cara, você olha as pinturas dos antigos egípcios, que tem muita coisa, né? Os egípcios estão sempre trabalhando, eles estão colhendo, eles estão plantando, eles estão pescando, eles estão construindo, sabe? E o tempo, trabalho. Então, nessa sociedade que apenas trabalhava e o povo de Israel está escravizado por um faraó que obriga eles a trabalharem, vai para o Sinai e Deus diz assim, ó, a cada 7 dias ninguém faz nada, porque Deus os libertou deste mundo em que tudo é só trabalho. Cara, isso é muito mensagem para nós hoje. Perfeito. Porque o nosso mundo hoje é só trabalho. É verdade. Não? Sensacional. Olha só, é muito profundo. Você quer aprender mais, compre o Atlas. Porque não está falando só de desenho de mapa, Aqueles da Bíblia é a parte textual que explica essa parada. Pronto, veja aí o combo do material do Daniel Reich. E é verdade, porque aqui tem muita questão, embora ele não seja arqueólogo, tem muitas fontes aqui, porque ele pesquisou muito para construir. Eu já estou considerando. Agora, eu li primeiro aqueles da Bíblia, porque quando eu conheci o André, ele estava lançando aqueles, mas já tinha outros. Então, comecei pelo aqueles, e foi a leitura que eu acabei gostando mais, simpatizei mais, porque foi o primeiro contato. Mas existe uma necessidade da igreja, do teólogo, de qualquer aluno de escola dominical, de tentar entender não só o Novo Testamento, o Antigo Testamento já está em português e está numa linguagem própria nossa, que ainda que seja na linguagem própria nossa, é difícil de entender o que aconteceu lá atrás, porque o hebraico, por exemplo, tem, 8.000 palavras, né? A gente tem mais de 26.000. Então é muito difícil, é uma palavra para muita coisa. Então, quando você vai traduzir, fica já difícil interessante, de compreender. Né, cara? Como às vezes o pessoal comenta que a palavra para bênção e maldição é a mesma, né? É mesmo. É surreal, né? Aí vira o problema de... Ele solta essas coisas como se fosse uma coisa que todo mundo soubesse. Não, vira o problema de Jó, abençoa teu Deus e morre, amaldiçoa teu Deus e morre. Tem uma discussão grande. O que estava escrito ali? E tem vários momentos. Eu estou nesse debate aqui, eu estou numa aula de mestrado. Não, essas coisas tem que ir na graduação, cara. Senão vocês estão com problema. Tem alguns estudos interessantes sobre essa questão do Bereshit Bara Elohim, o princípio, que o princípio é o cabeça, principado, primeiro. E aí Paulo fala isso, usa essas terminologias todas aos Colossenses. Então, porque é uma palavra para muita coisa.
E aí o judeu vai dar... ele vai entender aquilo ali por uma outra ótica, não é a nossa ótica ocidental. A gente não entender essa construção vai limitar o nosso entendimento a um universo local. E aí a gente... É o risco da gente jogar o relógio lá em Abraão de relógio. É um anacronismo. E aí o que você está dizendo é aquilo que a gente muitas vezes fala assim, isso é pecado. A partir da nossa cultura, sem identificar, sem analisar o espectro. Então isso aí nos ajuda nessa percepção, né? Só para trazer um... Eu vou trazer um pouquinho para cá, tá muito aqui. Esses dias um pastor entrou em contato comigo e falou assim, o que você acha desse estilo de música? Acho que ele me mandou até uma playlist, eu acho que tinha a ver com... Não é essa primeira aí, tal. Acho que tinha a ver lá com o contexto de louvor da igreja dele, alguma coisa. Não tô falando da teologia não, tô falando do ritmo. A música era bem dançante e tal. Aí eu falei, bom, eu gosto demais, eu sou paraense, tal, acho que tem muito a ver com a cultura brasileira. O africano dança até muito mais. Terra da Joelma. O africano dança até muito mais. Aí eu falei assim, agora... Chama o Chimbinha pra tocar. Agora você tem que ver o seu contexto, né? O seu contexto aí, esse tipo de canção, é uma canção mais... esse tipo... Para o seu contexto, da sua igreja local... Essa canção dançante, funciona? Levar os irmãos a fazerem isso é algo que vai trazer problema, os irmãos não vão fazer, tipo, você vai ter duas pessoas dançando e a galera vai ficar estática, escandalizada do que está acontecendo. Então não é questão de ser pecado ou não, é de você ler o seu momento, ler a sua cultura. Então às vezes a gente corre, alguém pode dizer assim, essa música é pecado, porque eu estou lendo lá, dentro do meu nichozinho, 45 irmãos, não, isso aí é pecado, não pode fazer isso. E a Bíblia não está dizendo isso. Então assim, eu estou colocando algo bem... micro ali, para representar a importância de nós realmente termos esse conhecimento. Eu estou sendo completamente edificado aqui. Depois eu quero saber mais sobre essa mesma palavra para bênção e maldição e como é que a gente consegue mas aí você vai com o pessoal do hebraico, não é comigo. Aí a gente dá um pulo aqui na presbiteriana aqui do lado, que é o Paulo On já... Paulo On vai explicar direitinho essa parada aí. Bom, gente, vamos caminhar para o final. Assim, eu acho que a gente abriu vários leques aqui. Vai ter gente que agora vai querer se matricular no... Você tem algum curso além dos livros? Cara, eu tenho os cursos que eu dou aí online no seminário, que tem que ficar atento no que eu ando dando no momento. Mas não existe um curso gravado, não? Não, mas vai ter, cara. Eu tô trabalhando num aí, quero ver se consigo lançar esse ano ainda. Pronto, então, o Instagram do Daniel Haig tá aí, do André Daniel Haig, e aí, como ele tá bem ativo nas redes sociais, você vai saber tudo que tá lançando, tudo que tá acontecendo. Adquira o material, gente. Eu acho que essa riqueza abençoa demais o povo cristão. A gente precisa vencer essas barreiras daquela ideia de que o conhecimento, de que a teologia esfria o crente, na realidade nos aproxima muito mais de Deus, né? Então que a gente realmente invista no conhecimento, no crescimento. Muito obrigado pela sua presença, por falar aqui no Congresso, por estar conosco. Pastor Wellington, obrigado por essas pontes, cara. Que riqueza esses dias aqui. Nosso debatista está sendo muito abençoado, o povo batista nacional está sendo muito edificado. Prazer meu que sou um batista raiz, né, minha gente? Não sou estrangeiro. Não, e eu tenho raiz batista brasileira, vim da Convenção Batista Brasileira também. Tenho muitos amigos. Agora o André é um cara que também me apresentou a muita gente boa. Boa demais. Foi um presente de Deus ter... É o cara que você puxa assunto com ele, com o tempo ele para lá e responde. Que legal. Lá hoje, então, passou a madrugada respondendo stories. Eu inventei de abrir caixinha de pergunta, né? Nunca faço, mas aí... E foi bacana, porque a gente aprende desse... de repente tem alguém que não gosta, que enche a paciência, que não entende. E normalmente quem reclama é que não entende mesmo. Ninguém reclama. Mas quem está apaixonado por história... Eu indico, o site dele tem muita coisa legal também, download gratuito, né? Tem bastante coisa legal lá. Então, da minha parte, obrigado, passa a palavra aí. Obrigado. Qual é o endereço do seu site? É o meu nome completo, andredanielhaink.com.br. Pronto, fechou. Tá aí, agora como é que você descobre o nome dele agora? Ou veja na descrição ou compre o livro, que tem certinho lá. Tem nota. Né? Para você poder achar o endereço. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, querido. Pela sua participação, obrigado, pastor Wellington. Obrigado, Felipe e Rebeca, na captação. E você que está em casa, como eu sempre falo aqui nos episódios, quer se tornar, de fato, um verdadeiro debatista, não pode só assistir. Tem que curtir, comentar, compartilhar. Porque você viu que não foi um debate, aqui foi uma conversa. Né? Então, as ideias, o debate, se de repente você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Tá? Com educação, discordo de algum posicionamento. Coloque aí, as redes sociais estão aí, pra gente colocar o nosso ponto de vista com educação, com amor. Nós estamos conversando. Então, seja também um debatistas. Muito obrigado. Veja aí os outros episódios. Até o próximo debatista.